Hoje vou contar para vocês uma história sombria e impactante que revela os horrores que Gisele Pelicot viveu enquanto literalmente dormia. Por anos, Gisele viveu com um marido que promoveu o que ela viria a descobrir ser anos de sofrimento. Ela foi dopada e abusada por inúmeros homens desconhecidos, tudo sob a conivência de quem deveria ser o seu protetor. Hoje, este caso sórdido está sendo trazido a público a pedido da vítima, que abdicou do seu direito ao anonimato em nome de alcançar outras vítimas sem voz, e também com a intenção de uma mudança na sociedade. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Mas antes, não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. É rapidinho e me ajuda demais a crescer aqui na plataforma e transformar o meu canal em um canal notório aqui dentro, para que mais pessoas possam alcançar o Caixa de Pandora. Conto muito com o apoio de vocês. Também não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, eu quero muito saber a sua opinião. Já vai comentando ao longo do vídeo, eu vou conversando com vocês aqui também. Me siga também nas redes sociais, principalmente nessa que estará aqui na tela. Lá eu mantenho contato mais direto com vocês, tenho um grupo onde as pessoas que gostam desse tema conseguem ter uma interação mais próxima ali comigo. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Todo esse caso que eu vou contar a vocês veio à tona quando Dominique Pelicot passou a ser investigada por gravar vídeos e tirar fotos por baixo de saia de mulheres no supermercado. A partir desse momento, ele começou a ser investigado pelas autoridades e a polícia encontrou com ele milhares de vídeos mostrando a Gisele, a sua esposa, sendo abusada por ele próprio e por homens desconhecidos, que ele conhecia em salas de bate-papo. Até então, Dominique parecia um típico homem de família, super comum. Ele era um eletricista, bem treinado, um empreendedor e nas horas livres ele praticava ciclismo. A sua filha o descreveu como um pai caloroso e presente em um livro publicado em 2022 sobre esse caso. E ela tentou transformar todo o trauma que passou ao descobrir quem de fato era o homem que ela chamava de pai, criando uma associação sem fins lucrativos chamada Don't Put Me to Sleep, que seria Não Me Coloque para Dormir, para divulgar os perigos dos crimes que são facilitados por substâncias e também por remédios. Para ela, até então, seu pai era o seu exemplo. Era ele quem a levava para a escola, a buscava tarde nas festas, a encorajava e também a consolava quando ela precisava. A sua mãe já era uma mulher provedora. A Gisele trabalhou como gerente em uma empresa em Paris por 20 anos e quando ela se aposentou, ela e seu marido Dominique se mudaram para uma casa com um grande jardim e uma piscina em Mazan, uma vila de 6.000 pessoas a cerca de 33 quilômetros de Avignon. O casal sempre recebia seus 3 filhos e netos para as férias de verão, onde eles faziam jantares no terraço com toda a família reunida, dançavam e jogavam. E a filha conta como eles eram felizes nessa época e como ela pensava que seus pais também eram. A Gisele, a vítima dessa história, não fazia ideia de tudo o que acontecia com ela e ela só descobriu tudo isso em novembro de 2020, quando ela foi convidada pela polícia a comparecer ao interrogatório ao lado do seu marido. Ela acreditava até aquele momento que a necessidade de comparecer à delegacia era uma formalidade relacionada ao incidente em que o marido dela foi pego, tirando fotos por baixo da saia de mulheres no supermercado, que é já uma situação bem ruim. Porém, ela achou que seria apenas isso. Mas então o policial perguntou a ela sobre sua vida sexual. Ela estranhou bastante isso e ela respondeu que nunca havia praticado troca de parceiros ou então relações a 3. Ela falou que ela era uma mulher de um homem só e que não suportava as mãos de nenhum homem além das do seu marido. Depois de 1 hora de conversa na delegacia, o policial disse que ia mostrar para ela algumas coisas que ela não acharia nada agradável. Ele então abriu uma pasta e mostrou uma fotografia a ela. Nessa fotografia estava um homem e uma mulher em uma cama. O policial então perguntou: senhora, esta é sua cama e sua mesa de cabeceira? Inicialmente foi difícil para Gisele se reconhecer naquela cena. Então ele mostrou a ela uma segunda foto e uma terceira foto. E finalmente ela percebeu que a mulher da foto que estava se relacionando com o homem desconhecido era ela. Naquele momento, o seu mundo simplesmente desmoronou.
Até então, o casamento deles tinha sido um casamento feliz. Ela e o marido superaram uma série de dificuldades financeiras e de saúde ao longo dos anos em que estiveram juntos. Ela disse também que havia perdoado o upskirting, que seria tirar fotos por baixo da saia de mulheres. Isso depois que ele prometeu a ela que tinha sido apenas um incidente único e que ele jamais faria algo assim novamente. Mas após ver aquelas fotos, todo o mundo da Gisele foi destruído. Eles têm 3 filhos juntos e são avós de 7 netos, e eles eram frequentemente vistos como o casal ideal. Porém, aos 68 anos de idade, a Gisele descobriu que por 50 anos esteve casada com seu pior inimigo, o seu próprio marido. Entre 2011 e 2020, ela foi dopada e abusada por diversos homens, que o marido conhecia em salas de bate-papo online, e depois convidava para irem até a casa deles para violentá-la, enquanto ela estava inconsciente. E agora eu vou trazer todos os detalhes dessa história macabra para vocês. A Gisele, ao longo dos anos, começou a reparar que durante algum tempo ela vinha perdendo cabelo e também peso, sem nenhuma causa. Ela também começou a ter vários esquecimentos, às vezes ela se esquecia o que tinha feito um dia inteiro. E também parecia às vezes que ela estava em transes, longe do mundo real. Com esses sintomas bem esquisitos, os seus filhos e também os seus amigos próximos começaram a ficar preocupados que ela pudesse estar apresentando os primeiros sinais de Alzheimer, ou então ela também teve medo de ter um tumor cerebral. Mas até então ninguém suspeitava de nada mais grave que isso. E então, em 2020, 3 mulheres denunciaram Dominique à polícia por causa daquele incidente em que ele tirou fotos por debaixo da saia dessas mulheres em um supermercado. Nessa ocasião, ele foi preso. A polícia então apreendeu seus 2 celulares, 2 câmeras e também seus dispositivos eletrônicos, incluindo seu laptop. E ele então acabou sendo liberado após pagar a fiança. Acontece que a investigação continuou sendo feita. E nos dispositivos, a polícia encontrou 300 fotografias, além de um vídeo de uma mulher inconsciente sendo abusada por muitas pessoas. Ali também encontraram mensagens do Skype, nas quais o Dominique se gabava de dopar a sua esposa e convidar homens a se juntarem a ele para ter relações com ela enquanto ela estava inconsciente. Ao longo da investigação, a polícia encontrou mais de 20 mil vídeos e fotografias, muitos deles datados e também etiquetados, cuidadosamente também editados. E ele guardava tudo em uma pasta eletrônica intitulada Abuso. E todos esses abusos eram contra a Gisele, sua própria esposa. E de acordo com a linha do tempo que a polícia conseguiu construir, foi estabelecido que esse crime começou a ser cometido em 2011. E aí, 2 meses após a sua primeira prisão, o Dominique acabou sendo preso novamente e agora acusado de abuso agravado, uso de substâncias e também uma lista de acusações relacionadas a abuso. Ele também foi acusado de violar a privacidade da sua esposa, da sua filha e de 2 noras, sob a suspeita de gravar ilegalmente todas elas e às vezes distribuir fotos íntimas delas. Mas voltando aqui na linha do tempo, até então a Gisele não imaginava nada disso. Mas então, no final de 2020, depois de ser chamada a uma delegacia de polícia no sul da França, ela descobriu uma história muito mais devastadora, algo que ela nunca imaginou. Seu marido, que fazia 50 anos com quem ela era casada, Dominique Pelicot, estava esmagando pílulas para ela dormir e colocando em sua comida, e também na sua bebida. Tudo isso para colocá-la em um sono profundo, para que depois disso ela ficasse inconsciente e fosse abusada por inúmeros homens desconhecidos. Ele havia levado dezenas de homens para sua casa, tudo para filmá-los fazendo tudo isso com ela. E tudo isso, todos esses crimes, durou quase uma década. 9 anos, para ser mais exata. Usando as fotos, vídeos e mensagens online encontradas, a polícia passou os 2 anos seguintes identificando e também acusando os outros homens que cometeram esses crimes em consenso com o Dominique, que foram gravados e estavam naquelas filmagens. Quando a polícia mostrou a ela alguma dessas fotografias que seu marido havia cuidadosamente classificado e armazenado, ela ficou em choque. Afinal, ela não poderia esperar isso do homem com quem ela estava casada desde os 18 anos de idade. E o pior, ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido, porque todas as vezes ela estava inconsciente. E nas fotos e também nas filmagens feitas dela, ela reconheceu apenas um dos criminosos como sendo
um vizinho ali próximo e amigo do seu marido. O próprio Dominique admitiu mais tarde que começou a dopar a sua esposa para que ele pudesse abusar dela e vesti-la com lingeries que ela normalmente se recusava a usar, e então isso acabou evoluindo para um nível ainda mais macabro, um nível de convidar outras pessoas desconhecidas para participar de tudo aquilo. Ele alega que era apenas para o seu próprio prazer que ele fazia tudo isso e que nunca cobrou dinheiro para que homens fossem até lá. E ele conta que depois que ele iniciou esse método de crime, ele praticava de 2 a 3 vezes por semana. Então, de 2 a 3 vezes por semana, era sedada com uma mistura de medicamentos misturados em seu jantar e depois sofria tudo aquilo enquanto dormia. Ele conheceu a maioria desses homens, conforme eu falei, em uma sala de bate-papo em um site francês, e esse site foi finalmente fechado depois das inúmeras denúncias feitas contra esses homens, e o proprietário desse site foi preso após uma investigação de 18 meses que se estendeu por toda a Europa. Essa sala de bate-papo, onde a maioria dos homens conheceu o Dominique, era chamada de A Son Issu, que significa sem o conhecimento delas. Então, era uma comunidade, uma sala de bate-papo, onde homens gostavam de ter relacionamento com mulheres sem que elas soubessem, ou seja, em estado de inconsciência. Ao longo dos anos praticando esse crime terrível, o Dominique disse que criou algumas regras para os visitantes, para garantir que a Gisele não acordasse durante os abusos, como, por exemplo, eles não poderiam fumar dentro da casa para não largar vestígios e cheiro, ou então usar colônia. Eles tinham que se despir sempre antes de chegar até o quarto, então eles se despiam na cozinha. Eles tinham também que aquecer as mãos em água quente ou então em algum aquecedor, para que o toque frio não fizesse com que ela acordasse. E ao final de cada noite, ele limpava todo o corpo da sua esposa. Dos 83 suspeitos listados inicialmente pela polícia, 50 foram identificados e acusados, e 51 contando com o próprio Dominique. Apenas um desses homens não foi acusado de ter praticado crime contra a esposa do Dominique, contra a Gisele. Ele foi acusado, na verdade, de imitar o crime do Dominique, porém contra sua própria esposa. Ele é amigo do Dominique e ele confessou o crime e ele falou que copiou todos os métodos do seu amigo. Agora, entre os que praticaram o crime contra a Gisele, o mais novo entre eles é um militar que tinha na época apenas 21 anos. Hoje, aos 26, ele diz ter praticado o crime contra Gisele 2 vezes. A primeira das ocasiões aconteceu em novembro de 2019, no dia do nascimento da própria filha dele. Ele conta ter ido até a casa do Dominique mais de uma vez e ele relata ainda que haveria um terceiro encontro, mas acabou sendo cancelado de última hora. Outro réu, hoje aos 37 anos, afirmou não saber que a Gisele estava dopada, apesar de não ter tido consentimento para manter relação com ela. E esse homem é um trabalhador rural e ele relatou que foi abordado pelo Dominique em um aplicativo de relacionamento. O Dominique falou para esse homem que sua esposa tinha gostado dele e perguntou se ele poderia dormir com a Gisele enquanto o Dominique assistia. Esse homem aceitou, eles então se encontraram em um bar na véspera do ano novo, em 2018, e ele foi convidado para ter uma experiência de swing. Foi assim que o Dominique classificou aquilo inicialmente. Ele concordou com a proposta, já que, segundo suas palavras, ele não tinha mais nada para fazer naquela noite, e ele conta que havia brigado com toda a sua família por conta do seu vício em bebida e também em substâncias. Então ele falou que 1 hora depois de trocar essas mensagens e combinar tudo com o Dominique, ele já estava lá na casa do homem para praticar o crime. Ele disse não ter percebido que a Gisele estava dopada e também diz ter acreditado que tudo fazia parte de uma encenação entre a Gisele e o marido, onde ela estaria fingindo que estava dopada. Já outro homem chamado Lionel, de 44 anos, disse que de fato nunca teve o consentimento da Gisele nas relações. Ele assume que ele sabia que estava praticando um crime e tudo aconteceu em 2 de dezembro de 2018. Depois que tudo isso veio à tona, ele pediu desculpas por ter feito parte deste pesadelo. E entre todos os acusados estão homens comuns, como motoristas de caminhão, soldados, carpinteiros e também trabalhadores comerciais. Tem também um guarda prisional, um especialista em TI que trabalha para um banco e um jornalista local. Eles variam de homens com a idade entre 26 a 74 anos. E muitos desses homens têm filhos e estão em relacionamentos duradouros. A maioria relata que teria praticado o crime apenas uma vez, porém alguns deles são acusados de retornar até 6 vezes na casa do Dominique.
E nenhum desses homens, desses 51 identificados e 83 homens que aparecem em filmagens, nenhum deles denunciou o que acontecia dentro daquela casa. Após estar ciente de tudo o que havia passado, a Gisele pediu o divórcio do marido e mudou seu sobrenome. Já o Dominique, que hoje tem 71 anos, se declarou culpado e ficou preso até o julgamento que está ocorrendo este ano. Outros réus negaram as acusações e argumentaram que tinha a permissão do marido dela e achavam que isso era o suficiente para ter relações com a Gisele, enquanto outros alegaram acreditar que a vítima havia concordado em ser dopada. 5 desses homens também enfrentam outras acusações, como por exemplo de posse de imagens de crianças em situações de abuso, e o próprio Dominique também está sendo investigado de ter abusado e tirado a vida de uma mulher de 23 anos em 1991, e também de outra acusação de ter tentado abusar de uma jovem de 19 anos em 99. Ele admitiu que realmente ele tentou praticar esse crime em 99, mas ele nega qualquer envolvimento no homicídio de 91. Essa história gerou uma enorme reflexão também entre os médicos, já que a Gisele consultou ginecologistas e também neurologista ao longo desses anos, ainda mais por causa da série de sintomas que ela teve depois de ser dopada tantas vezes. Porém, estranhamente, nenhum ginecologista deu nenhum diagnóstico a ela. Segundo as investigações finais, ao longo dos anos, a Gisele foi vítima 92 vezes e foi concluído que, na verdade, os crimes foram cometidos por 72 homens diferentes. A acusação formal envolve apenas 50 réus além do Dominique, então seriam 51 réus. Porém, os outros 22 abusadores não foram formalmente identificados ainda. Do total de réus, 18 foram mantidos em prisão preventiva, incluindo Dominique, até o julgamento. E, finalmente, em setembro deste ano, setembro de 2024, começou este julgamento e veio à tona aí na mídia, explodindo. Todo mundo ficou sabendo do que aconteceu com a Gisele. 35 réus se declararam inocentes e 13 disseram ser culpados. Um deles ainda está foragido e o outro não compareceu ao tribunal. De acordo com o relatório do juiz investigativo, muitos alegaram que foram enganados pelo Dominique, que prometia inicialmente que seria ali um encontro a 3 e dizia que a esposa estava fingindo dormir porque era tímida. Agora, sinceramente, essa alegação de alguns dos réus é muito conveniente para eles, alegar que achavam que a Gisele estava fingindo que estava dormindo. Outros disseram que acreditava que ela havia consentido com tudo aquilo como parte de uma fantasia sexual, e outros também disseram que não acreditavam que fosse abuso. Conforme eu falei, alguns achavam que pelo fato do Dominique ter consentido, ele poderia estar consentindo por ambos, o que é mais do que um absurdo. Com o início do julgamento, este caso foi amplamente divulgado na mídia e o mundo todo ficou chocado com os crimes cometidos pelo marido da Gisele e também pelos inúmeros homens ali da vila em que eles viviam ter aceitado fazer parte disso tudo. 10.000 pessoas se manifestaram gritando "Somos todos Gisele" em apoio a ela, e ela foi tão corajosa que ela rejeitou que o julgamento fosse realizado a portas fechadas, um direito que ela teria garantido pela lei. Ela explicou que decidiu expor ao público todos esses crimes que ela sofreu, que ela foi submetida, com o objetivo de motivar uma mudança na sociedade, para que todas as outras vítimas vejam que ela conseguiu fazer isso, então elas também podem fazer. Un bisou. Non, c'est pas grave. Je t'aime tellement. C'est une femme qui t'aime beaucoup. Et puis, une petite pierre, tu sais, c'est une maladie, c'est pour que le mal il s'en aille, loin de toi. Je garde un beau souvenir de toi. C'est tout. De acordo com a acusação, o Dominique comprou 450 pílulas para dormir no espaço de apenas um ano, para dar para sua esposa sem ela saber. Os acusados foram analisados por especialistas e foi concluído que não apresentam patologias psicológicas significativas, embora tenham sentimento de onipotência sobre o corpo feminino, o que é um grande problema. E de acordo com Dominique, todos sabiam que tudo era feito sem o consentimento da Gisele. Lembrando que todos
todos eles se conheceram em um bate-papo online, onde o título do grupo era algo como Sem Ela Saber. Durante o julgamento, a Gisele se dirigiu ao seu ex-marido em determinado momento e ela disse o seguinte, abre aspas, ainda não entendo como você, que era um homem perfeito para mim, pôde me trair a esse ponto. Como pôde trazer homens para minha casa, para a nossa casa. Sempre tentei te puxar para cima. Você escolheu o fundo da alma humana. Foi você quem escolheu, fecha aspas. E ela não lutou apenas para que o julgamento fosse feito de portas abertas e tudo ficasse público, mas para que também os vídeos dos crimes fossem exibidos publicamente no tribunal. E quando tudo foi exposto durante o julgamento, um silêncio pesado caiu sobre a sala. E tudo aquilo foi exibido em 3 telas, e todos ficaram chocados. Uma das filhas do casal, chamada Caroline, que acompanhou o julgamento, descobriu no tribunal que o Dominique, o pai dela, guardava fotos dela nua. As fotos foram encontradas no computador dele em uma pasta intitulada Em Volta da Minha Filha Nua, e quando ela se deparou com aquilo no julgamento, ela saiu da sala da audiência tremendo e chorando muito, completamente abalada. Ela só retornou ao local 20 minutos depois, e hoje ela diz temer a possibilidade de também ter sido uma vítima do seu pai sem saber. Este julgamento ainda está em andamento e o máximo de pena que os acusados podem pegar é 20 anos de prisão, o que eu considero muito pouco para um crime que cometeram contra essa mulher, que foi uma vítima que ficou dormindo enquanto eles cometiam esses crimes macabros. E ao encerrarmos essa trágica história da Gisele, somos confrontados com a realidade assustadora do papel do seu marido neste crime, que não apenas falhou em protegê-la, mas também foi o mandante de atos terríveis contra sua própria esposa. Para mim é extremamente difícil compreender como alguém pode se tornar o agente da destruição de quem prometeu amar e proteger. A Gisele foi dopada e abusada por inúmeros homens desconhecidos, e seu marido não só consentiu com essas atrocidades, mas também facilitou tudo isso, traindo a confiança que um parceiro deveria ter. Este é um claro exemplo de uma relação com uma pessoa perversa, onde o controle e a manipulação se disfarçam de amor. O que leva uma pessoa a se tornar tão desprovida de empatia a ponto de promover a destruição da sua própria esposa? A Gisele diz se sentir destruída hoje, mas, na verdade, o que ela está sendo é a voz de muitas vítimas. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando uma situação semelhante, saiba que existem recursos e pessoas dispostas a ajudar. E se esta história tocou você de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.